estamos aqui no Física da Hora. Nós já falamos aqui sobre muitas coisas interessantes que você já se perguntou, você já ouviu falar, já viu na internet, mas não sabia direito ou não sabia para quem perguntar. Falamos sobre o que é ano-luz, falamos sobre radiação, falamos sobre a Lua, o que é a Lua, para que serve a Lua. Lembra do último vídeo, né? E o tema de hoje está na tela. Ok, então nós vamos falar hoje sobre E igual mc quadrado. Por quê? Porque física, as pessoas falam que é muita fórmula, muita fórmula. Inclusive, tem alguns alunos que falam assim: professor, dá para o senhor fazer um formulário, todas as fórmulas de física, como se ele fosse decorar, né? Mas algumas são muito importantes, são muito usadas. Por exemplo, você vai se lembrar, ó, segundo a lei de Newton, F igual ma. Força resultante igual massa vezes aceleração. Todo mundo lembra, né? Você lembra. A lei de Ohm, U igual R vezes I, forma mais conhecida, muitas vezes é colocado como R igual U sobre I. Lei de Ohm, conhecida. Mais conhecida de todos, mais conhecida do que a nota de R$1, quando tinha, né? Vm, velocidade média, igual ΔS sobre ΔT. Todo mundo conhece. Então, são fórmulas que todo mundo conhece. Agora, E igual mc ao quadrado é muito conhecida. Muita gente já viu, muita gente fala. O problema é que, diferente dessas primeiras que eu falei, E igual a mc quadrado, pouca gente sabe exatamente o que ela representa, o que ela significa. Embora já tenha ouvido falar, já viram na internet, já viram nas camisetas, em memes, enfim, em algum lugar, adesivos, E igual a mc quadrado. Mas você conhece? Você sabe o que é E igual a mc ao quadrado, o que significa e de quem é essa fórmula? Vamos ver o que o pessoal pensa? Veja aí, está na tela aí a opinião de algumas pessoas. Então a gente vê que alguns acham que isso é alguma coisa do Einstein, mas não sabe o que é. Outros dizem, não tenho a menor ideia, nunca vi isso. Já estudei, mas na escola não me falaram sobre isso. Alguns dizem, olha, uma equivalência entre massa e energia. Bom, é a opinião de algumas pessoas, como você está vendo. Talvez você tenha a sua opinião. Talvez você até saiba um pouco, talvez você já ouviu falar. Mas então hoje nós queremos ver o que é E igual a mc quadrado. Quando eu pensei nisso, eu falei, esse tema deve ser legal. E aí eu verifiquei que outros colegas já falaram sobre isso também na internet. Fiquei mais motivado ainda. Sinal que muita gente quer saber. Muita gente pensa que sabe e acabou querendo saber. Então nós também vamos falar desse assunto. Algumas pessoas, alguns professores até, dizem que E igual a mc quadrado é uma maneira de transformar a massa em energia. E mc quadrado, transformar massa em energia. Será? Será que é isso mesmo? Bem, primeiro vamos dar uma pensada aqui. Ó. Realmente é uma fórmula do Einstein. Em 1905, Albert Einstein teorizou essa fórmula, né, com a teoria da relatividade especial. Bom, essa fórmula, essa teoria da relatividade especial do Einstein em 1905, ela coloca ali um marco divisório entre o que a gente chama da mecânica clássica e agora a mecânica moderna, a mecânica quântica, né, como você já deve ter ouvido falar. Por quê? Na mecânica clássica, o que acontecia? Nós tínhamos um conceito assim, ó, massa é uma coisa, energia é uma coisa. Duas coisas totalmente diferentes. Massa media lá a quantidade de matéria do corpo, enquanto a energia era algo que o corpo ele tem, ele pode ter, pode não ter. Tá certo? Por exemplo, né? Você já deve ter estudado lá, ou você está estudando, dependendo da sua idade, ou já estudou energia na escola. Então, por exemplo, um carro em movimento tem energia cinética. Sim, tem energia cinética. E igual mv quadrado sobre 2. Mas um carro parado não tem energia cinética. Né? Então o carro tem energia ou o carro não tem energia? Tá, tudo bem. Mas, por exemplo, vamos lá. Vou pegar esse, ó, tá vendo aqui esse limãozinho? Ó, vamos pegar, esse limão tá aqui, ó. Você aprendeu assim, ó. Esse limão tem energia? Aí o cara fala, tem energia potencial, ó, porque ele está a uma certa altura. Mas não tem cinética, porque ele está parado. Agora, se eu soltar o limão, ó, faz conta que eu soltei, ele vai caindo. O que acontece? Agora ele ganhou velocidade. Então agora ele passou a ter energia cinética. Então aquela energia potencial vai transformando em cinética, vai aumentando a cinética, diminuindo a potencial. Quando ele chegar lá no chão, pouquinho antes de bater no solo,
E toda a energia potencial se transformou em cinética. Então ele tem quase zero de potencial, mas tem toda a cinética transformada. E quando ele parar no chão, faz conta que é o chão parou. Ele tem o quê? Tem potencial? Não. Esse referencial agora, a potencial é zero. Tem cinética? Também não, porque não tem velocidade. Então ele não tem mais energia cinética, energia mecânica, ele não tem mais, né? Bom, então essa seria uma maneira de se pensar em energia, como a gente pensa lá no ensino médio, né? Não é o ensino superior, no ensino médio. Agora, com Einstein, a coisa mudou. Então, Einstein, quando ele formula a teoria da relatividade especial, agora massa e energia não são mais coisas separadas. E também não fez uma maneira de transformar massa em energia. Mas ele passa a dizer que massa e energia são, na verdade, formas diferentes de ver a mesma coisa. Formas diferentes de medir a mesma coisa. Então, não é dizer que é uma forma que transforma massa em energia ou vice-versa, mas é realmente uma equivalência massa e energia. Isso é que o Einstein quis dizer com essa fórmula tão conhecida. Agora, energia não é algo mais que o corpo tem ou não tem, é o que ele, na verdade, é. A energia, assim, é uma maneira diferente de ver massa, ver energia. Pode ser massa, pode ser energia. O corpo ou o sistema, né? Ele pode estar numa forma de massa, na forma de energia. E na verdade, quando a gente vê essa forma E igual a mc quadrado, mas o Einstein, quando ele pensou, ele estava buscando uma definição para massa. Por isso, nos trabalhos do Einstein, estava escrito que m é igual a E sobre c quadrado. E aí é hora da gente olhar para a nossa tela e pensar, o que são essas letras, afinal, né? Então, nós temos aí que o E representa uma energia. O E é energia. M representa a massa, né? A massa do sistema, a massa do corpo. E o C ao quadrado, a gente já sabe, se você não sabe, né? Dá uma olhada aí no canal, outros vídeos onde nós falamos de ótica, de velocidade da luz. Esse C representa a velocidade da luz. E está ao quadrado. Quer dizer, então, que quando a gente vê aí ó, que M é E sobre C ao quadrado é a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil km por hora. 300 mil km por segundo, perdão, 300 mil km por segundo. Ou 300 milhões de metros por segundo. É um número grande. E quando elevado ao quadrado, grande demais. Muito, muito grande. Significa dessa forma, então, que um pouco, por essa expressão que nós estamos vendo, que é o que o Einstein formulou, que um pouco de massa corresponde, é equivalente a uma grande quantidade de energia. Então, um pouquinho de massa corresponde a um tantão de energia, e basta a gente olhar para a fórmula, né? M é E sobre C ao quadrado. Então, quando eu estou dividindo esse E, que é energia, por um C quadrado, vai dar um pouquinho de massa, porque o C quadrado é o número 1 grande, grande, grande. Quer ver? Para você ter algumas ideias, você depois pode pesquisar na internet, né? Alguns cálculos que alguns já fizeram. Por exemplo, se você pegar 10 quilogramas, uma massa de 10 quilogramas, o equivalente em energia disso seria suficiente para evaporar a Baía de Guanabara. É energia pra caramba! Com 10 quilogramas. 10 quilogramas é 2 pacotes de arroz, entendeu? Arroz de 5 quilos. Aqui na minha cidade não tem de 5 quilos, mas 2 pacotes de arroz de 5 quilos vai dar 10 quilogramas. A energia equivalente, mas lembre-se, acelerando isso a velocidade da luz, nós teríamos essa mudança na estrutura e equivalência dessa massa para a energia. Equivalente para evaporar a Baía de Guanabara. Outro cálculo que alguns já fizeram também. Uma pessoa de 100 kg, tem uns por aí com essa massa, se nós conseguíssemos acelerar essa pessoa à velocidade da luz, a energia equivalente dessa massa seria suficiente para sustentar 10 milhões de casas, 10 milhões de residências por 300 anos. É energia pra caramba! 100 kg, a energia associada com essa massa é brutal. E um exemplo que todo mundo já ouviu falar, nós já comentamos aqui em outro Física da Hora, né, quando nós falamos de radiação uns dias atrás, a bomba de Hiroshima, que foi jogada em Hiroshima, Nagasaki. Mas vamos falar de Hiroshima primeiro, que é aquela chamada de Little Boy.
Aquela bomba que era do tamanho mais ou menos de um carro, assim, um carro popular. E tinha lá dentro dessa bomba Little Boy uma carga de aproximadamente 60 kg de urânio 235. Essa massa é que, numa reação em cadeia, criou toda aquela explosão, uma grande destruição. Uma massa pequena, né, a bomba toda no tamanho mais ou menos de um carro, mas que gerou toda aquela destruição que acabou com uma cidade inteira. O equivalente a aproximadamente 13 mil toneladas de explosivo. Que foi no centro ali da cidade, a temperatura chegou a aproximadamente 5 milhões de graus Celsius, e isso explodindo a 617 metros acima do solo, e gerou toda aquela destruição. Agora, aquela massa da bomba da Little Boy, ela não sumiu. É que aquela massa tinha um equivalente de energia. Então toda aquela energia devastadora era o equivalente daquela massa que a gente via, que podia pegar, mas energia não dá para a gente pegar. Então nós temos aquela equivalência que gera isso daí. Para você ter uma ideia, vamos pegar aqui dois exemplos, né? 3 exemplos talvez. O primeiro é o seguinte, vamos pegar dois conjuntos. E esses conjuntos estão aqui na minha mão, vê se você enxerga aí. Ó. Eu tenho aqui uma batata grandona e um limãozinho. Batata e limão. Uma batata e um limão. E eu peguei aqui batatas e limão. Se a gente tivesse uma balança, eu já medi aqui. Esse limão e essa batata tem a mesma massa. Então se a gente tivesse aqui uma balança de prato, a gente já está com ela equilibrada. Ó. Limão e batata, a mesma massa. Batata, limão. São coisas iguais. Né? Igual, mesma natureza e teriam a mesma massa. Agora, a questão que o Einstein está dizendo é que se um desses conjuntos estiver em movimento, a sua massa é diferente dessa aqui. Olha, mas é batata, limão. E eu medi na balança, deu tantos gramas e o mesmo tanto de grama. Mas se eu acelerar um dos dois conjuntos, ele vai ter uma massa maior do que o outro. Por quê? Porque agora, já que ele está em movimento, gera também, além da massa que ele já tem, uma certa energia, aquela energia cinética que nós falamos, que vai dar um correspondente em massa. Então, esse conjunto, por exemplo, com uma certa velocidade, teria uma massa que é igual a esse, mas um acréscimo por estar em movimento, que é esse equivalente de energia cinética que seria adicionado a essa massa. Veja, esse é um conceito dessa E igual a mc quadrado. Como, por exemplo, se a gente tivesse uma lanterna, essas lanternas de pilha, e eu estou aqui com a lanterna acesa, e à medida que ela está acesa, a pilha vai gastando. E gastando por quê? Porque está produzindo a luz. Evidentemente, se está produzindo luz, está produzindo energia, mas essa energia está sendo emitida, está saindo essa energia na forma de luz. Então, pela E igual a mc ao quadrado, nós vemos que, à medida que essa luz está sendo emitida, a lanterna está passando essa massa, parte da massa está sendo emitida no seu equivalente de energia. Então, a lanterna inicialmente tinha uma massa, mas agora ela deve ter uma massa a menos. É evidente que essa massa é imperceptível, porque nós vamos dividir, lembra que m é igual a E dividido por C ao quadrado. Então é imperceptível, você não vai perceber isso. Não é que a lanterna vai ficar 2 kg a menos, 500 gramas a menos, mas tecnicamente, pela expressão, sim. Você fala, poxa, mas você não tem nada a ver, não dá para perceber isso. Sim, não dá. Mas pensa na estrela, pensa no Sol, por exemplo. O Sol está emitindo o tempo todo. Então ele está o tempo todo emitindo energia. Então essa energia tem o seu equivalente em massa. De modo que já se fizeram, as estimativas são aproximadamente 4 bilhões de quilogramos por segundo que está sendo emitido. Portanto, massa que está sendo perdida. Então, aí as estrelas estão fazendo isso também. Por isso que algumas estrelas acabam morrendo. Esperamos que o nosso Sol tenha lá um jeito de reverter essa perda, porque senão ele vai sumir, mas com certeza isso não vai acontecer. Mas há essa perda de energia, com certeza. Bom, um outro exemplo bastante interessante
É assim, que alguns especialistas, alguns estudiosos aí de teoria da relatividade já fizeram para ilustrar o E igual a mc quadrado. São dois relógios, relógio como esse aqui, ó, como esse aqui, relógio de ponteiro, relógio que a gente dá corda para ele funcionar, né? E para o pessoal lá, para quem eu dei aula numa escola lá em Barueri, não é mais aquele famoso relógio, já é outro, entendeu? Já é outro aqui, não é mais aquele. Mas se eu tivesse dois relógios iguais a esse, de corda, um parado e o outro funcionando, nós teríamos uma diferença a partir da E igual a mc quadrado. Por quê? Veja, um relógio parado, ele tem lá a sua massa. Eu posso colocar numa balança e medir a massa dele. Mas um relógio, como o meu aqui, ó, que está funcionando, dá para você ver aí aqui o ponteiro está funcionando, né? Dá para ver o ponteiro dos segundos andando. O que nós temos aqui? Nós temos uma energia cinética do movimento dos ponteiros, tem energia potencial de umas molinhas que tem lá dentro, que fazem o mecanismo desse relógio, e tem o atrito dessas peças, tem toda uma engrenagem que vai gerar calor, que é energia. Então, essa energia cinética, potencial, térmica, se nós colocarmos no E igual a mc quadrado, nós vamos isolando o m aí e ver que tem uma energia dividida por seu quadrado que tem uma massinha. Ou seja, então essa energia equivalente da energia cinética potencial mais atrito, energia térmica, teria esse relógio então, que está com corda, foi dado corda, ele está funcionando como o meu, teria então uma massa tecnicamente maior do que a massa daquele relógio que está parado. Obviamente, repetindo, nós não percebemos essa diferença, mas E igual a mc quadrado mostra que existe esse equivalente de massa e que nós poderíamos medir essa diferença entre algo parado e algo em movimento. Então, algo acelerado, principalmente a velocidade da luz, nós temos que E igual a mc quadrado, a equivalência da massa de um corpo, de um sistema, com a sua energia. E nós podemos pensar também, se você tiver aí uma versão da Bíblia, se você olhar Isaías capítulo 40, versículo 26, diz assim, segundo a tradução do Novo Mundo, fala assim, ó, ergam os olhos para os céus e vejam, quem criou todas essas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército por número. Por causa da sua enorme, imensa energia dinâmica e seu temorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Falando das estrelas, dos sistemas planetários, dos sistemas estelares com suas estrelas. Então, se um tantinho assim de energia, um tantinho assim de massa, gera um tantão de energia, como nós vimos da bomba, por exemplo, como nós falamos aqui do relógio e outras coisas, imagine então essa massa enorme que é todo o universo, com as estrelas, os planetas, as nebulosas, tanta massa que tem nesse universo, quanta energia foi necessária para criar para formar todo esse universo. Então, quando nós olhamos para o universo, ficamos realmente espantados, mas, de fato, a nossa reverência maior deveria ser mais do que para o universo, para o seu Criador, que para dar tanta energia e ainda ter essa energia, tem que ser realmente um grandioso Criador, o que criou todo esse universo. Então, como sempre, a ciência é uma maneira de pegar, de formar modelos para refletir, para explicar a natureza. E o que o Einstein fez, E igual a mc quadrado, na verdade ele estava mostrando algo que a natureza já tinha, que a natureza já estava usando desde que foi criada, porque todo esse universo foi criado a partir de muita energia. E igual a mc quadrado. Essa é física da hora, senhores e senhoritas. Felicidades.